Caso da amizade. Os alienígenas que se deixaram fotografar dentro de um disco voador na Itália. Este é o único caso de contatismo em que os alienígenas teriam permitido fotos deles mesmos e do interior do disco voador em que viajavam. Cabe lembrar que nem mesmo Jorge Adamski teve esse privilégio. O caso da amizade, como ficou conhecido, começou em abril de 1956 em Pescara, comuna italiana da região dos Abruzos, e o que seriam as primeiras fotos de autênticos, entre aspas, alienígenas dentro de um disco voador foram obtidas em outubro de 1957 na fronteiriça Francavilla al Mare, nas costas do Adriático. Os contatos com os amigos que viviam em gigantescas bases subterrâneas se prolongaram por 22 anos, após o que caíram no esquecimento e só voltaram à tona em 2007 com a publicação do livro Contatisme di Massa, de Stefano Brescia. O que haveria de verídico nisso tudo? Conta-se que, em um certo dia de abril de 1956, um jovem chamado Bruno Samachicha, de Montestilvano, na foto, junto de dois amigos, um deles um alemão chamado Hans, de posse de um pergaminho muito deteriorado, quase ilegível, encontrado no fundo de um velho baú, procurava por um tesouro em um castelo em Rocca Pia, comuna italiana da província de L'Aquila, na região de Abruzzo, quando ouviu o chamado mental de uma voz. Saindo do fundo da parede do castelo, um homem com mais de 2,5 metros de altura, acompanhado por outro que não chegava a 1 metro de altura, ambos de aparência humana, os cumprimentaram em italiano perfeito. O gigante se apresentou com o nome de Sahu e o anão Sinas. Os dois estranhos personagens conversaram com os meninos e confidenciaram que eram alienígenas que viviam em nosso planeta há muitos milhares de anos, junto com outros como eles. Eles se autodenominavam Akreji, termo que em sânscrito significa os sábios e em árabe amigos. Assim, eles foram chamados de amigos. A intenção declarada desses alienígenas amigos era a mesma da de outros benfazejos naquela era dos contatados. Ajudar a humanidade a superar os altos níveis de ódio, injustiça e violência, bem como reverter a maneira como nossa ciência e tecnologia estavam sendo usadas. Sua tarefa, portanto, era a de evitar que os terráqueos usassem suas armas de destruição em massa contra si mesmos. Esse primeiro encontro durou cerca de 1h30, após o que os amigos despediram-se dizendo que voltariam a se encontrar. Os 3 rapazes de Pescara passaram então a manter contatos regulares com aqueles seres com quem iniciaram uma estreita amizade que se estenderia por 22 anos. Com o tempo, os Akreji revelaram que não provinham de um único planeta, mas de mundos dispersos, todos unidos por um único ideal, e que viviam incógnitos sob a superfície da terra ou do mar, graças às suas técnicas de compressão de matéria. Esses seres disseram ter construído gigantescas bases subterrâneas em vários lugares da Terra e na Itália, sendo a principal na zona central da península, ao longo da costa do Adriático, não muito longe de Pescara, estendendo-se até o centro da Itália, de Ortona a Rimini, 2 cidades distantes 235 quilômetros de norte a sul. A amizade evoluiu a ponto dos amigos extraterrestres permitirem que não só adentrassem seu disco voador, como os fotografassem. As fotos em preto e branco, muito granuladas e um tanto desfocadas, mostram 2 alienígenas, entre aspas, com aparência humana dentro de um disco voador. Eles usam óculos escuros e trajes espaciais de material flexível e brilhante, colados ao corpo. A mulher tem uma boca bastante diminuta. Discerne-se ainda pulseiras e um dispositivo na barriga. Os rostos são bastante brancos, com traços indistinguíveis de uma pessoa normal.
A mulher lembra a personagem Trinity da série de filmes de ficção científica Matrix, das irmãs Wachowski, iniciada em 1999. Recordações do futuro ou simples coincidência? O interior do disco voador é dotado de cabine com assentos, painéis de controle e equipamentos diversos. Pelas fotos, calcula-se que as dimensões do disco eram de aproximadamente 24 metros de diâmetro e da cabine de controle de 10 metros. O design é minimalista e despojado, apenas com elementos essenciais, seguindo o princípio do arquiteto alemão Ludwig Mies van der Rohe: menos é mais. Salchicha e seus amigos, uma vez dentro do disco voador, foram levados para uma enorme base subterrânea, onde encontraram outros alienígenas como aqueles com quem tinham feito amizade. Lá eles viram como os jovens daquela civilização eram educados para aprenderem sofisticadas técnicas de pilotagem de naves espaciais. Conforme o trio liderado por Salchicha ia convencendo outras pessoas de que estavam lidando com alienígenas reais, dezenas de pessoas insuspeitas se juntavam ao círculo cósmico. Professores, engenheiros, operários, escritores, jornalistas, como Dino Buzzati, artistas, funcionários de escritório, donas de casa e até um futuro ganhador do Prêmio Nobel. Esse círculo, chamado de W56, um acrônimo para Viva il 56, devia ajudar os alienígenas a preparar gradualmente a humanidade para aceitar a ideia de que seres de aparência humana de outros planetas vivem entre nós. Portanto, o caso da amizade confirmaria as afirmações de numerosos contatados de que alienígenas de aparência humana já estão perfeitamente integrados à nossa sociedade. Salchicha e outros amigos começaram a ajudar os alienígenas nas várias tarefas que lhes eram exigidas. Começaram por fornecê-los suportes materiais e a organizar o transporte de frutas, verduras e outros materiais em comboios de caminhões que deviam chegar às bases e serem esvaziados sem levantar suspeitas dos motoristas. Em média, todos os meses, pelo menos 2 caminhões eram enviados às várias bases em diferentes regiões da Itália, onde Salchicha e seus acólitos se deslocavam de tempos em tempos. Os amigos retribuíam Salchicha muito generosamente, com ouro e outros objetos preciosos. Os presentes dos humanos sumiam de vista, como que teletransportados. Mas então, como em qualquer boa história, os humanos começaram a perder o interesse por seus amigos cósmicos, ocupados demais com seus próprios afazeres, assuntos e interesses. Entre mentes, irrompeu um conflito violento entre as facções extraterrestres que tentariam influenciar o desenvolvimento e o destino humanos. Enquanto a facção Amizade, entre aspas, promovia a unidade cósmica e o desenvolvimento baseado na moral, a outra facção buscava exclusivamente o desenvolvimento tecnológico. Salchicha descreve uma série de batalhas entre 1978 e 1979 no Mar Adriático, que teria sido testemunhada por pescadores que viram raios de luz saindo do mar. Também há rumores do envolvimento da guarda costeira. Na época, o Mar Adriático experimentou grande turbulência e tempestades por cerca de 8 semanas. Muitos barcos afundaram, a pesca foi suspensa e luzes estranhas foram amplamente divulgadas dia e noite na região do Adriático. Essa severa interrupção do clima recebeu ampla cobertura de jornais e TV na Itália e na Iugoslávia, promovendo o debate público sobre o que diabos estava acontecendo, já que nenhum climatologista poderia descobrir a causa desse caos localizado. Os amigos perderam o confronto e tiveram suas bases subterrâneas destruídas, pelo que tiveram que deixar a Terra, mas prometeram retornar no futuro, quando a humanidade estivesse mais eticamente evoluída e pronta para interagir com eles. E assim como existem raças alienígenas opostas,
o grupo terrestre da amizade também tinha o seu oposto. Os inimigos do W56 eram o CTR, sigla para Contrari, um alegado grupo que na década de 1940 teve contato com o governo americano e passou a colaborar com eles. Enquanto o amor era cada vez menor entre os membros de Pescara, os CTR negativos formavam alianças com os poderosos da Terra. O caso Amizade veio a público pela primeira vez em 1963 no livro A Aviação de Outros Planetas Atua Entre Nós, do cônsul e diplomata italiano Carlo Alberto Perego, autor de vários outros livros fundamentais de ufologia. Perego, ele mesmo, teria tomado parte nos contatismos que se estenderam até 1990, assim como já havia testemunhado em 6 de novembro de 1954 uma cruz grega nos céus de Roma, o que o fez lançar as bases da ufologia italiana e do pensamento exopolítico. A cruz grega, vista nos céus de Roma, em 1954, deve ter sido parecida com esta, que apareceu e foi fotografada em Monza, Itália, em 1º de dezembro de 1953. Na foto, um grupo de pessoas parece estar fixado na estranha formação de objetos desconhecidos que perfazem uma cruz. Graças ao seu mandato consular, que o levou a cumprir inúmeras missões em diferentes partes do mundo, Perego teve a oportunidade de entrar em contato com muitas personalidades políticas e militares da época, incluindo na Itália o então ministro das Finanças, Giulio Andreotti, logo desenvolvendo uma visão global do fenômeno OVNI, que ainda hoje não tem igual entre os pesquisadores que tratam do assunto. Em seu referido livro, Perego não forneceu maiores detalhes sobre o caso da amizade, limitando-se a tecer considerações gerais sobre os extraterrestres, atribuindo-lhes uma aura salvífica e quase messiânica. Na foto, Alberto Perego, à esquerda, com Mário Marioli, a psicóloga suíça Lu Zinstag e o contatado George Adamski, jantando juntos em um restaurante em 1959. Perego projetava os problemas que a humanidade iria enfrentar no futuro, entre eles o da explosão demográfica, abre aspas. A análise do passado é sem dúvida fascinante e pode ser usada para compreender o presente. Mas o passado está morto. Apenas o futuro importa. A psicologia desses pilotos, de fato, está sempre projetada para o futuro. Como deve ser nossa psicologia? Em frente a um planeta que em apenas 30 anos terá o dobro da população atual. Perdemos muito tempo conversando. Precisamos agir rapidamente. Fecha aspas. Esta nova ordem, que nada mais seria do que a nova ordem a qual já desde o início do século XX os principais líderes empresariais, políticos e religiosos do mundo vinham se referindo constantemente em seus discursos, pronunciamentos, entrevistas e artigos, e que seria anunciada definitivamente pelo presidente norte-americano George Herbert Walker Bush em 11 de setembro de 1990, exatamente 11 anos antes, portanto, dos atentados às Torres Gêmeas, desembocaria em uma confederação mundial, plano esse que os próprios extraterrestres, segundo Perego, os teria aconselhado. Essa confederação mundial nada mais seria, por sua vez, do que um governo mundial, nas explanações literais de Perego, abre aspas, dividida em 6 mercados comuns ou federações econômicas, constituídos de acordo com critérios geográficos e etnográficos e, precisamente, 1. América e todos os estados do hemisfério americano. 2. Europa, Rússia Branca e África. 3. Índia, Pérsia, Paquistão, Afeganistão, Birmânia. 4. China, Mongólia e Sibéria. 5. Japão, Coreia e os grandes arquipélagos do Pacífico. 6. Austrália, Malásia, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia e Antártica. Nesses agregados federativos, cada nacionalidade preservaria sua própria autonomia, língua, costumes, tradições, etc.,
sem ter que sofrer pressões centralizadoras políticas e ideológicas. Essas federações estariam equipadas com forças policiais, não as forças armadas. As trocas comerciais ocorreriam entre o mercado comum e o mercado comum, entre a federação e a federação, sob o controle de uma alta autoridade confederal, dotada de um Tribunal Internacional de Justiça e das Forças Armadas Confederais. Ainda que a ideia de uma integração europeia já tivesse sido proposta pelo ministro francês das Relações Exteriores, Robert Schuman, que em 9 de maio de 1950 lançou um apelo à Alemanha Ocidental e aos países europeus para que instituíssem uma única autoridade transnacional comum para a administração das respectivas produções de aço e carvão, no discurso que ficou conhecido como Declaração Schuman e que em 1957 já tivesse sido formados a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA, e a Comunidade Econômica Europeia, CEE, que dariam origem à União Europeia, UE, União Econômica e Política de 27 Estados-membros independentes, instituída com esse nome pelo Tratado de Maastricht, em 1993, chega a ser estupefaciente que Pérego tenha antecipado com tanta precisão e acerto a formação de blocos econômicos e mercados comuns, Mercosul, União Europeia, NAFTA, Comunidade Andina, ASEAN e SADC, inclusive em termos de seu funcionamento através de um sistema harmonizado de leis aplicáveis a todos os Estados-membros e de instituições supranacionais independentes. Pérego disse ter conhecimento prévio desse plano, que se baseava na necessidade imanente de prever para onde vai chegar a população da Terra, que em apenas 30 anos será quase o dobro do valor atual. 5, 6 bilhões serão alcançados. Os extraterrestres previam, abre aspas, um futuro de enorme prosperidade para a Terra, se seus líderes puderem evitar um novo conflito e declarar que estão entre nós para nos ajudar. Fecha aspas. Entre outras revelações feitas pelos extraterrestres a Pérego, estavam a de que eles já estavam atuando na Terra há dezenas de milênios, que a humanidade era de origem extraterrestre e híbrida, ou seja, derivada de cruzamentos com outras linhagens cósmicas, e que eles possuíam centros científicos subterrâneos, dotados de usinas de energia, com as quais justamente preveniam os conflitos atômicos entre nós. Apesar de seus imensos poderes, segundo Pérego, o mistério do Criador também existiria para eles, que dariam prova de que a alma é a parte principal do nosso ser, pois também para eles o corpo está destinado a ser destruído pela morte. Na acepção de Pérego, tudo isso não muda, mas confirma o ensino da religião cristã que nos diz: o homem vem do céu e sua alma, se merecedora, retornará ao céu. Pérego finaliza reduzindo as normas de coexistência aos 10 mandamentos e substancialmente a apenas 2. 1. Não tomar o nome de Deus em vão. 2. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. A compreensão exata dessa nova realidade nos levará, logicamente, 1. A considerar a guerra como um crime. 2. A um conceito religioso unitário. 3. A instituições políticas unitárias. 4. Reformas sociais radicais inspiradas no respeito pela pessoa humana. No entanto, novos homens são obviamente necessários. Não mentes murchas pelo conformismo e hipocrisia, e menos ainda criminosos disfarçados de deputados, disse Pérego. O caso caiu no esquecimento, até que, com a morte de Bruno Sammachicha, em 2003, um dos membros do grupo W56, Stefano Brescia, lançou em 2007 o livro Contatisme di Massa, cumprindo o desejo de Sammachicha de que a história toda fosse divulgada somente após sua morte. A fim de estabelecer um precedente para tal nível de infiltração em nosso ambiente terrestre, a primeira seção do livro,
que é apresentado como sendo um dos livros sobre OVNIs mais sensacionais e controversos já escritos, é dedicada em grande parte ao estudo do caso UMO, uma das maiores e mais duradouras fraudes já perpetradas na ufologia, que nasceu como uma experiência de controle mental. Saiba mais a respeito em meu livro Contatados. Antes do lançamento do livro, um dos que mais contribuíram para manter essa história da amizade especial entre humanos e extraterrestres viva foi o pintor milanês Gaspari de Lama, que participa de conferências e eventos divulgando o caso. Na década de 1950, interessado no fenômeno OVNI, entrou em contato com o cônsul Alberto Perego, que lhe contou sobre misteriosas bases alienígenas localizadas na Itália. Alguns anos depois, em Milão, onde dirigia uma conhecida galeria de arte, De Lama fez amizade com Bruno Sammaticcia, o pilar do caso e expoente do grupo W56, que lhe revelou cautelosamente os acontecimentos em Pescara. Isso mudou sua vida e a de sua esposa. Ambos, sendo pintores, então com uma mente aberta e sensível, ficaram muito felizes quando os alienígenas e os demais os aceitaram no grupo W56. Gaspari de Lama e sua esposa Mirella Bergamini se voltaram para uma profunda espiritualidade. Bruno lhe disse que tinha uma espécie de transistor implantado perto de sua orelha pelos alienígenas, assim que ele podia receber telepaticamente suas mensagens. Em 1962, uma sequência de fotos que tirou de um OVNI perto de sua casa em Milão tornou-se famosas graças ao reputado escritor e jornalista Dino Buzzati Traverso, que produziu uma reportagem a respeito, publicada na edição de 15 de abril do jornal Domenica del Corriere, onde atuava. Em entrevista ao ufólogo Angelo Madioni, no entanto, Gaspari de Lama desmentiu todas as fotos do livro Contatismi di Massa de Stefano Breccia. De Lama afirmou que não só nunca tinha visto essas fotos, como também que nenhum membro do grupo W56 teria sido o autor delas, classificando-as como falsas. Quanto ao, entre aspas, alienígena gigante, que De Lama ironicamente admite que poderia ser um jogador de basquete, Emílio Brigaroli, conhecido como Segue, afirmou ser Sandro, o sobrinho de Bruno Sammaticcia, mas que também poderia ser Patrick Zack, filho de uma família suíça pertencente ao grupo. A propósito, Madioni lembra que o próprio líder Bruno Sammaticcia e sua esposa De Carlo foram condenados em primeiro grau por fraude contra pessoas pobres, enganadas pela falsa promessa de curas milagrosas por obra dos alienígenas. Quando o grupo W56 se desfez em 1978, De Lama complementou: Bruno Sammaticcia se endividou e alguns até tiveram sérios problemas mentais. Para Madioni, isso não apenas demonstra que Sammaticcia não teve contato algum com um alienígena, mas que toda a história é falsa e que foi usada para fins especulativos e sensacionalistas. A despeito disso, os contatos continuam com outras pessoas e sempre de Abruzzo. Conclusão: o caso mais famoso de contatismo italiano está muito mais para a ficção científica, aliás, como todos os casos do gênero, mas ainda há quem jure que tudo foi verdade. Em seu livro UFO, Contatos na Itália, volume 1, 1907-1978, sobre contatos imediatos na Itália, lançado de maneira independente em 2017, o jornalista e ufólogo Roberto Pinotti referenda o caso da amizade como autêntico e que, de fato, abre aspas, 2 homens foram autorizados a entrar no disco voador e tirar essas fotos raras e extraordinárias. O diâmetro do disco era de 24 metros e o da cabine de controle era de 10 metros, fecha aspas. Ninguém tomaria essas palavras a sério, ainda mais por se tratar de um caso de contatismo, se não tivessem sido ditas pelo reputado Pinotti, o principal acadêmico italiano em ufologia,
formado em Política e Sociologia pela Universidade de Florença, ex-oficial da 3ª Brigada de Mísseis do Exército Italiano da OTAN e único fundador vivo do Centro Ufologico Nazionale da Itália, uma das organizações privadas de estudos de OVNIs mais antigas do mundo, formada há 50 anos. Ele cooperou com a comunidade italiana de inteligência como consultor de OVNIs e recebeu importantes documentos oficiais do Departamento de Defesa italiano. Para Pinotti, os alienígenas se originam de planetas diferentes, alguns a 100 mil anos-luz de distância. Ao mesmo tempo, segundo ele, haveria cerca de 200 alienígenas na Terra, vivendo em bases subterrâneas. Os céticos, no entanto, cabe reiterar, rejeitam tanto a história como as fotografias do caso, chamando-as de um embuste mal elaborado. As fotos tiradas em 1957, de fato, são muito granuladas e difíceis de distinguir, como se os alienígenas tivessem propositalmente escolhido alguém com uma câmera de baixa resolução. Para saber mais sobre contatismos, recomendo a leitura de meu livro Contatados, Emissários das Estrelas Arautos de uma Nova Era, ou a quinta coluna da Invasão Extraterrestre. Torne-se o meu patrono no Patreon e tenha acesso a esta matéria completa, bem como a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais!